Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agora são 11 horas mais 52 minutos e nós já estamos aqui preparando para o momento da oração, o momento da prece do meio-dia que nós estaremos realizando. E juntamente com todos, o Cleidiane Bezerra, o Lília, que estarão conosco clamando, invocando ao nosso Deus, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa atender ao nosso clamor, para que Ele possa atender a nossa voz. Então, dentro de 8 minutos, nós estaremos invocando a esse Deus, clamando a esse Deus, o Ione Aparecida, o Fabienne. Nós vamos clamar para que Deus ele possa atentar para o nosso clamor, atentar para a nossa oração, tá bom? Dentro desses minutos que está faltando aí para o meio-dia, eu estava aqui meditando uma coisa muito importante na palavra de Deus. Eu estava lendo a passagem do cego de Jericó, quando o cego clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, esse cego estava ali assentado no caminho, mendigando, e de repente ele ouviu o tropel de uma multidão que passava. E ele perguntou, Daiane e Maria, quem era que passava ali? Então disseram para ele, é Jesus o Nazareno. Então ele viu ali a sua única chance. Ele viu ali, naquele momento, a sua maior oportunidade para ser curado, ser livre, receber uma nova vida, ô Lucilene. Então ele começou a gritar, dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. É sobre isso que eu quero falar com você. Aqueles que iam ali seguindo Jesus, aquela multidão, eles repreenderam o cego para que o cego parasse, para que o cego não gritasse mais. Eles reprovavam a atitude daquele cego, a fé daquele cego. E eu estava aqui pensando, e não é assim que acontece hoje na nossa vida, na vida daqueles que querem manifestar sua fé? Todas as vezes, minha amiga, meu amigo, que você vai manifestar sua fé para com Deus, sempre aparece um que vai reprovar sua fé, ô Romildo. Sempre aparece pessoas que vão dizer para você: você está doido? Você está maluco em fazer isso? Você perdeu o juízo? Não adianta você clamar, não adianta você gritar por Jesus, porque Ele não vai te ouvir. Foi isso que falaram para o cego. Isso aconteceu com o cego, isso aconteceu com Zaqueu, o obreiro Alane, o Fabiano. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os que acompanhavam Jesus, os
que acompanhavam ele, disse: poxa, Jesus entra na casa de um homem pecador. Começaram a reprovar a atitude de Jesus, a fé do próprio Senhor Jesus. Yara Costa. Assim aconteceu com Jairo. Quando Jairo foi ter com Jesus, então Jesus disse assim: eu vou lá curá-lo. Aí chegou um daqueles que eram os mais importantes na casa lá. Tá ruim, pessoal, a internet? Vocês estão ouvindo? Chegou um dos principais, o José Francisco, e disse assim: não incomoda mais o mestre, porque a menina já está morta. Quando Jesus foi atender o chamado das irmãs de Lázaro, porque Lázaro havia morrido, a própria irmã de Lázaro, Marta, disse para Jesus: ah, Senhor, já é de 4 dias. Já é de 4 dias. Quer dizer, tentando desanimar, tirar a fé, apagar aquela chama. Isso acontece com todos nós. Todas as vezes, minha amiga, meu amigo, que nós vamos manifestar a nossa vida, a nossa fé no altar, então, sempre o diabo, ele envia uma pessoa. Sempre o diabo. E se você observar as reações do Senhor Jesus, as atitudes do Senhor Jesus, se você observar, Jesus parando, mandou que trouxessem. E chegando, Maria Aparecida, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quer dizer, a fé dele salvou ele. Por quê? Porque mesmo tendo pessoas ali reprovando a atitude dele, ele não olhou para ninguém. Ele não deu, minha amiga e meu amigo, ouvidos a ninguém. Ele acreditou no que ele estava fazendo. Ele creu, Fabíola, na atitude que ele estava tomando. Ele agiu a sua fé. Houve uma revolta dentro daquele cego. E quanto mais as pessoas falavam para ele: não adianta você gritar porque ele não vai te ouvir, mais ele manifestava a sua fé, mais ele cria, Lília, mais ele confiava, obreira Alane, mesmo sendo reprovado, Alane, por várias pessoas, mesmo as pessoas ali dizendo: não adianta. Minha amiga, meu amigo, a nossa atitude tem que ser como a atitude de Jesus. Jesus não olhou para nada do que as pessoas estavam dizendo. Jesus não questionou, apenas perguntou a ele: o que você quer que eu te faça? Por quê que Jesus perguntou para ele? Porque o Senhor Jesus viu a fé daquele cego. A fé dele era visível. A fé dele era visível. Então, quando Deus, ele vê essa fé, quando Deus, ele encontra essa fé em nós, minha amiga, meu amigo, pode o mundo inteiro te reprovar,
Podem as pessoas dizer para você: não adianta, não vai dar certo, você não vai ter condições, não adianta você ir na igreja, não adianta você lutar, não adianta você implorar, não adianta você fazer nada que não vai dar certo. Mas quando você crê, quando você continua confiando em Deus, sem dar ouvido às vozes negativas que estão ao seu redor, então Deus, Ele vem e opera na sua vida, e se manifesta na sua vida, como fez na vida desse homem, porque foi a fé dele. Jesus deixou claro: é a tua fé que está te salvando, é a tua fé que está te curando. Então, minha amiga, é a sua fé, é a sua fé, é a sua fé que vai te salvar, é a sua fé que vai te curar, é a sua fé. Não queira milagres, não queira a resposta de Deus se você não está manifestando a sua fé. Não, mas Deus sabe, mas Ele quer ver a sua fé. Por isso mesmo, por Ele saber, Ele quer ver a sua fé. Vamos falar com nosso Deus. Meu Pai, esse é o entendimento que nós queremos que o Teu povo tenha. O entendimento da fé. As pessoas têm que aprender, meu Pai, a usar a sua fé. As pessoas têm que aprender a manifestar a sua fé. As pessoas têm que aprender a viver pela fé. Porque muitos têm vivido pelo sentimento, pelas emoções. Muitos têm vivido a sua vida à mercê dos outros. E nós não podemos viver, meu Pai, a nossa vida com o pensamento dos outros. Nós não somos piolhos que vivem pela cabeça dos outros. Nós temos que ter uma fé sólida. Nós temos que ter uma fé que nos carrega, que nos leva, que nos sustenta na nossa caminhada. Como diz o teu servo, eu sei em quem tenho crido. Nós temos que ter essa fé, meu Pai, essa fé convicta. Nós temos que ter essa fé de saber quem é o Deus que nós temos crido, quem é o Deus que nós temos confiado nele. Essa criatura, ela precisa te conhecer. Infelizmente, meu Pai, muitos têm ouvido falar de Ti, muitos têm ouvido falar do Senhor, mas não te conhecem, não conhecem o Senhor, nunca tiveram experiências contigo. Então a fé que ela tem, que ele tem, é uma fé momentânea, é uma fé circunstancial, que depende do que ela vê, que depende do que sente, da situação do momento. Se a situação é favorável, eu creio. Se a situação é desfavorável, eu não creio. O que vai ser de mim? Deus não está comigo. Se a situação é desfavorável, a dúvida entra, a insegurança entra, o medo entra. Oh, meu Pai, a pessoa que é da fé, que tem uma fé arrojada dentro dela, que realmente
ela crê em ti, ela sabe em quem ela tem crido. Seja nos momentos em que tudo está a seu favor, o vento sopra a seu favor, a maré está a seu favor, ela crê. Mas quando a maré está contrária, quando os ventos sopram contrários, aí é que ela crê mesmo, porque é na dificuldade, são nos momentos difíceis, são nas lutas, são nos desertos da vida, são nos momentos, meu Pai, de mais complicação, de mais dificuldade, os momentos em que nós não temos nenhuma condição humana para vencer, são nesses momentos que o Senhor opera, porque será notório, será visível que foi a manifestação do céu e não do braço físico. As pessoas, quando olharem para nós, elas vão perceber, elas vão dizer, verdadeiramente aconteceu algo milagrosamente, porque pelas suas forças você não conseguiria, pela sua capacidade física, intelectual, você não conseguiria. Então esse milagre será notório, como quando Davi derrubou o gigante, ele disse, toda a terra saberá, a terra iria saber por quê? Porque ali não teria condições alguma, era impossível Davi vencer aquele gigante, humanamente falando, mas ele sabia que a intervenção do Senhor acontecendo, o milagre aconteceria, porque quando o Senhor interfere, quando o Senhor intervém, meu Pai, é impossível não haver o resultado, é impossível não haver o milagre. Então, meu Deus, manifesta o teu poder agora na vida dessa criatura, desperta ela, a fé que tem dentro dela, oh meu Pai, desperta a mente dela, dele, para que ela possa aprender a fazer uso de uma fé que produz milagre, uma fé que traz resultado, uma fé, meu Pai, revoltada, essa revolta santa, essa revolta de não se conformar, de não aceitar, essa revolta, meu Pai, de saber que se ela andar com as pernas da fé, se ele caminhar com as pernas da fé, a fé sobrenatural, a fé que o Senhor tem colocado dentro de cada um de nós, a fé bíblica, então a resposta é certa, o milagre é certo, não tem homem nessa terra, não tem diabo, não tem porta fechada, não tem praga, não tem maldição, macumba, inveja, olho grande, não tem nada que vai poder impedir a ação do Senhor nessa vida, quando essa pessoa tem essa fé, quando ela tem essa convicção, meu Pai, dentro dela, porque ela sabe em quem ela tem crido, ela sabe, ele sabe que o Deus que ela tem servido não é um Deus de papel, de metal, não é um Deus que falha, não é um Deus que nunca falhou, um Deus que é impossível que ele minta, é o Deus que tem cumprido a sua palavra dia após dia nesse mundo, queira ou não queira o ser humano, a tua palavra tem se cumprido. Esse é o Deus que nós cremos, aleluias, esse é o Deus que nós confiamos. Ah, meu Pai, é muito forte, a tua palavra é muito forte. Cada dia, cada momento que nós meditamos nessa palavra, a nossa fé se renova, ainda que seja uma palavra que nós conhecemos de todo dia, meu Pai, todo dia uma palavra simples, uma palavra como a desse cego de Jericó, mas é uma palavra que tem espírito, é uma palavra que nos revela, meu Deus, a tua grandeza, que nos mostra revelações novas, que nos mostra como devemos agir a nossa fé, sabendo que todas
todas as vezes que vamos empenhar a nossa fé no teu altar, sempre vai aparecer pessoas que vão reprovar nossa fé. E não são pessoas estranhas, não. São pessoas do nosso meio, são pessoas de dentro da igreja, são pessoas que dizem professar a mesma fé que nós, são pessoas que não veem como nós, que não têm os mesmos olhos da fé como nós. Então elas chegarão até nós e vão dizer: não adianta, não vale a pena, não vai dar certo, mesmo estando de repente com a Bíblia debaixo do braço. Mas nós vamos seguir em frente, nós vamos prosseguir, meu Pai, nessa fé, porque o Senhor é conosco. Essa fé que o Senhor tem nos dado dia a dia, a fé que o Senhor deu à Universal, de ultrapassar fronteiras, de ultrapassar barreiras, de não olhar para idioma, cultura. Não, meu Pai, nada nesse mundo para a tua obra, impede o trabalho de alcançar almas. E todos aqueles que têm se levantado contra a tua obra têm caído, porque a obra não pertence ao homem, mas pertence a ti. O Espírito Santo é que conduz essa obra. Então abençoe de maneira rica, poderosa e abundante, meu Pai, a vida dos teus servos, a vida do teu povo. Abençoe aqueles que oram conosco agora, estejam em hospitais, estejam em casa, no trabalho, onde quer que eles estejam, meu Pai, que a tua bênção, a tua resposta chegue até essas pessoas, chegue até elas, nesse mundo afora, onde quer que essa oração chegar, essa mensagem chegar, meu Pai, que chegue o teu poder, que chegue a tua grandeza, como aquela senhora ontem que me mandou uma mensagem, lá de um país, meu Pai, que eu não me recordo aqui o nome agora, e ela escreveu em espanhol, dizendo: todos os dias eu acompanho as suas orações, as suas orações têm chegado aqui no meu país, e eu tenho compartilhado com os meus amigos e familiares, e tem nos abençoado. Essa é a importância, meu Pai, quando nós compartilhamos a oração e queremos ganhar almas. Então o Espírito Santo, eu nem sabia que essa senhora nesse lugar tão longínquo do Brasil estava participando dessas orações. Mas o Senhor sabe, meu Pai, porque nós não estamos aqui brincando. Eu sei da responsabilidade, eu sei que agora tem almas, são almas que estão participando conosco todos os dias, e onde as nossas orações têm chegado, ali são almas que teremos que alcançar para ti. A nossa responsabilidade como homem de Deus é muito grande. Como a dona Sara nos Estados Unidos, que ontem me mandou as mensagens, feliz, porque as portas se abriram em plena pandemia, e lá na América, lá nos Estados Unidos da América, as portas se abriram para ela, e ela está feliz, porque o Senhor tem abençoado, e tantas outras pessoas, meu Pai. Então honra, meu Deus, honra o teu povo, onde quer que eles estejam, em nome do Senhor Jesus. Dê a vitória a elas, proteja, livra dessa praga,
de coronavírus. Livra o teu povo, meu Pai. Livra a tua igreja, os teus servos, espalhados pelo mundo afora. Todos os dias eu tenho orado aqui pelos pastores, meu Pai, porque eu sou pastor, eu sou um ganhador de almas, eu sei o que um pastor passa. Há anos nós estamos sacrificando a nossa vida, já há quase 30 anos, para ganhar almas para o teu reino. Eu conheço companheiros meus que entraram na obra comigo na época, estão por esse mundo afora. Alguns ainda temos contato, outros a gente só acompanha pelas redes sociais, mas estão por esse mundo ganhando almas, pregando a tua palavra nos lugares mais longínquos dessa terra. E eu sei que só com a sua força é impossível. É o Senhor quem nos capacita, quem nos dá condições. É o Senhor que nos ajuda. Como o bispo Macedo falou esses dias na nossa reunião, tem lugares que tem pastores ali, que eles estão ali só por almas, ali não tem nada. Tem lugar que não tem nada, é só alma, meu Pai. Não tem nada, nada. Não tem lazer, não tem absolutamente nada. Mas o que tem é o que o pastor quer. É o que o Senhor quer. É o que o homem de Deus quer. São almas. Não é fácil. Se eu falar para o senhor que é fácil, não é não. O senhor sabe disso. Mas ali tem almas. E o nosso objetivo são almas. É alcançar o perdido, o aflito. E o dia que nós perdermos esse prazer, é melhor morrer, meu Pai. É melhor que o Senhor nos mate antes, nos tire antes, nos leve antes, porque nós temos visto muitos perdendo o prazer de almas, inclusive da sua própria alma. Muitos têm perdido o prazer de ganhar almas e têm perdido o prazer de salvar até a sua própria alma. Oh, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida e nos ajude. Abençoe todos os teus servos por esse mundo afora, as esposas, os bispos. Abençoe o bispo Macedo, dê força, dê saúde, dê sabedoria, meu Pai, a ele, a sua esposa, Dona Esther, a sua família. Guarda a tua obra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoe todo o teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. É muito forte, né? Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Cuide da sua fé. Cuide da sua vida com Deus. Sabe, 24 horas, o meu amigo, pastor Sérgio Cardoso, está aqui, aqui no México, levando a palavra aos desesperados, seguindo firmes e fortes. Aqui também estamos orando por vocês. Amém. Deus abençoe o senhor, pastor Sérgio, a esposa do senhor, aí no México, tá? Dê muita força, né? Que a gente sabe que não é fácil. É outro idioma, pastor Sérgio arrasta um espanhol violento, né? Quase não sabe nem falar mais português. Só fala espanhol. Deus abençoe o senhor, tá? E a esposa do senhor aí, no México. Pastor Luiz também, que está aí no México, né? Um grande amigo meu, não sei onde ele está aí, mas ele está. Outro dia entrou também aqui na live, graças a Deus. Mas é isso aí. Então, meu amigo, guarde a sua fé. Esteja você onde estiver nesse país,
no Brasil, qualquer país, guarde a sua fé, tá bom? Saiba que sempre vão ter pessoas que vão reprovar sua fé, isso é certo. Vai ter dentro da sua casa, vai ter dentro da igreja, vai ter pessoas que são seus amigos, suas amigas, que vão chegar para você, até dentro da igreja, pessoas amigos de igreja, vai chegar para você e vai dizer assim, que é isso, rapaz, que é isso? Você vai fazer isso? Você vai tomar essa decisão? Você crê nisso? Continue na sua fé. A sua fé é a grande responsável pela tua vida e pela tua salvação. Jesus disse ao cego, a tua fé te salvou. Tá bom? Vamos nessa fé. 18 horas, a gente retorna, ô Dona Lília, lá de Itaquera. Tá bom? Dona Maria Aparecida. Depois, 18 horas, a gente retorna com a próxima oração. Vamos seguir firmes e prosseguir nessa fé. Compartilhe essa oração com seus amigos, parentes, tá bom? Isso é muito importante para que as pessoas sejam abençoadas. Ô Ione Aparecida, tá? Deus abençoe você e toda a sua família. Fiquem na fé.